Olá, Igreja Voz! Bem-vinda a mais uma estação da Célula e dessa vez nós vamos estudar o livro de Tiago, o Evangelho na Prática. E nesse primeiro capítulo se chama As Provações. Tiago vai começar falando sobre a vida do cristão e os momentos que nós passaremos por provas, por momentos difíceis. Para você entender um pouquinho do contexto da carta de Tiago, Tiago era um meio-irmão de Jesus. E Tiago, ele cuidava principalmente da igreja de Jerusalém. E naquela época, a igreja de Jerusalém ela era composta por cristãos que haviam acabado de se converter ao evangelho e por judeus messiânicos. Então, Tiago, ele traz muito de provérbios, né? A gente percebe ali no livro de Tiago, na carta de Tiago, que ele traz muitos provérbios de forma prática para a vida daquelas pessoas que haviam acabado de se converter. Então, o que o primeiro capítulo fala é sobre as provas. Aliás, todo cristão, né? Nós como cristãos vamos passar por momentos difíceis, por momentos de prova. E a gente quando está passando por um momento de prova, a gente tem a impressão de que a gente foi deixado à mercê da própria sorte. Mas na verdade, o nosso Pai Celestial, assim como um pai terreno que olha o filho à distância, brincando e conhecendo algo novo, vendo como ele vai reagir diante de algo novo, nosso Deus também nos vê, desde o mais novo na fé até o mais maduro, vai passar por essa situação de prova e vai se sentir completamente desconfortável. A prova ela nos tira dessa zona de conforto. É nesse momento onde nós somos testados para que possamos ser aprovados naquilo que nós temos escutado da palavra. E é exatamente para isso que ela serve, para provar os nossos valores e a nossa fé. E ela também vem para medir a intensidade da nossa perseverança e avaliar a nossa maturidade de fé, a nossa maturidade espiritual. Enfim, é esse momento de prova que nos conduz a um homem e a uma mulher madura em Deus. Em Números 21, 4 e 5 fala: Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Aqui, o povo de Israel também estava se encontrando no momento de provação. Moisés havia acabado de tirar o povo do Egito. Então, eles estavam passando por esse momento de deserto, onde Deus provia sombra enquanto era sol, de noite aquecia-os, derramava pão do céu e mesmo assim o povo não conseguia crer na promessa de uma terra prometida. A palavra de Deus deveria ser o suficiente para que eles seguissem adiante até chegar nessa terra prometida, mas eles não creram. E é por isso que eles ficaram 40 anos vivendo no deserto até que toda uma geração morresse para que uma nova geração entrasse na terra prometida. E que eu creio que não é isso que Deus quer que nós vivamos. Eu creio que Deus quer que a gente passe pelas provações, que a gente passe pelo dia mau, dando graças ao Senhor, porque sabemos que mesmo diante desse tempo difícil da nossa vida, Deus tem o melhor para nós. A prova ela não vem para nos afastar de Deus, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. A gente vê isso na história de Jó, um homem que conhecia Deus de ouvir falar, mas em meio à maior provação da sua vida, quando ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua casa, os seus bens materiais, ele conheceu a Deus. Foi num tempo de busca intensa pelo Senhor, de entender: Deus, eu estou aqui, eu não estou entendendo por que eu estou passando por esse momento, mas eu continuo te colocando em primeiro lugar da minha vida, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha a minha família, os meus filhos, os meus bens, a minha casa, mas eu tenho ao Senhor. E ao se apegar em Deus, é que ele o conheceu verdadeiramente. Quando nós passamos pela prova, é aí que nós vemos uma nova face de Deus. Essa face que muitas vezes nós não víamos antes, na nossa imaturidade, no início da nossa vida cristã. Nós tínhamos talvez a sensação de que Deus era aquele que realizaria todos os nossos sonhos e as nossas vontades, mas Jesus nos fala: aquele que vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Então a gente sabe que o nosso caminho como cristãos vai ser um caminho de muitas dores, vai ser um caminho de abrir mão, vai ser um caminho de entrega. Então que você possa vir a refletir: Deus, qual é o momento que eu estou vivendo na minha vida? Será que eu estou vivendo um momento de deserto, um momento onde as minhas emoções estão fragilizadas? Ajuda-me, Senhor, a passar por esse momento, te dando graças, agradecendo, porque eu sei que a partir desse momento de prova, eu vou colher frutos bons, frutos dignos, virtudes. Eu vou colher uma fé que foi aumentada nesse tempo. Então,
Creia que o Senhor tem o melhor para você, mesmo depois desse tempo de deserto. Existe uma terra prometida para você, amém? E um lindo exemplo de paciência é a história de Corrie e Betty ten Boom. Elas foram duas holandesas enviadas para os campos de concentração do período nazista, porque junto com o seu pai, aliás, o seu pai foi uma referência para elas, o Casper, porque ele abrigou os judeus em sua casa, porque ele era um cristão reformado e ele entendia na palavra que era aquilo que ele deveria fazer, seja qualquer pessoa, ele faria o bem, principalmente o que ele entendia de Deus para aquele povo judeu. E aí ele recebeu as pessoas em sua casa e ele e sua família foram todos presos e foram para esse campo de concentração. E suas duas filhas, as irmãs Corrie e Betty, nesse tempo no campo de concentração, elas foram levadas ao máximo das suas vidas, ao máximo da provação. Elas foram açoitadas, elas passaram fome, passaram privações, humilhações, além da saudade dos seus entes queridos que não estavam lá e provavelmente já estavam mortos. E mesmo Betsy com o corpo frágil, mas o seu espírito forte, ela continuava falando para Corrie o que ela tinha no seu coração, muito forte, de que ao passarem por isso, se ela tivesse a oportunidade, ela compraria de alguma forma aquele galpão que estava sendo usado para tortura, para poder posteriormente abençoar as pessoas que estavam fragilizadas nas suas almas, com todas as coisas que elas estariam vivendo nesse tempo de concentração. Então, Betsy queria usar aquele lugar para ser um lugar de ressignificar a dor através da graça de Deus. E Corrie foi impactada por essa vontade da irmã de fazer a diferença, porque naquele momento o coração dela não conseguia perdoar as pessoas que estavam oprimindo aquele povo judeu, assim como elas mesmas. Mas elas entenderam, no entanto, que não há cova profunda que Deus não possa alcançar. Ou seja, todos nós somos dignos de perdão. Todos nós somos dignos do amor de Deus. E ao encher o coração delas dessa verdade, elas começaram a falar, não, nós vamos fazer a diferença, nós vamos passar por esse tempo de provação. Betsy, infelizmente, não aguentou, porque com seu corpo frágil ela acabou falecendo, mas Corrie, por um engano, acabou sendo solta posteriormente. E ao ser solta, ela dedicou a sua vida a pregar o evangelho a todas as pessoas que estivessem fazendo o bem e as pessoas que estivessem fazendo o mal. A verdade é que esse tempo de provação, ele serve principalmente para nos moldar. Então, busque hoje de Deus ser moldado. Qual é a área da sua vida que, assim como Corrie, que o coração estava fechado para aquelas pessoas que estavam fazendo mal, qual é a área da sua vida que precisa ser moldada por Deus, que precisa ser resgatada pelo amor de Deus? Deus, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa que me fez mal. Eu não consigo, Deus, olhar com bons olhos esses investidores. Eu não consigo olhar com bons olhos essas pessoas do meu trabalho. Eu não consigo olhar com bons olhos essas pessoas da minha família que estão me fazendo mal. Mas deixe que a graça de Deus, o amor de Deus, encontre esses lugares da sua alma que precisam ser curados e que precisam ser tratados. Amém? Eu gostaria de ler também Romanos 5, de 3 a 5 fala, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então é lindo ver a trajetória que os sofrimentos, as provas, elas nos levam. As provas nos levam a produzir maior paciência, porque a gente precisa esperar esse tempo que a gente está passando. A gente precisa esperar, e quando a gente espera, isso cria em nós perseverança. Tipo, não, peraí, eu esperei esse tempo, eu sei que eu consigo. Deus vai começar a renovar as minhas forças. E aí Deus renova, me traz um caráter aprovado e eu passo a ter esperança. Trazendo para vocês de forma prática, assim, até porque Deus tocou nas áreas da minha vida durante toda a minha caminhada cristã. Eu tive 2 grandes momentos difíceis que a minha fé foi provada. Um desses momentos foi quando eu perdi o meu pai no momento de pandemia. Nós estávamos muito crentes de que ele voltaria do hospital. Ele já estava entubado há um mês e havia sido estubado e já estava um dia
tranquilo, a sua respiração. E nós havíamos orado, nesse dia eu até agradeci as pessoas, né, nas minhas redes sociais, agradeci pelas orações da igreja, mas as coisas mudaram, o percurso de repente mudou, a respiração dele começou a faltar de novo, e aí nesse dia ele veio a óbito. E eu me lembro que esse momento, assim como a história de Elias, onde Elias, num momento difícil da sua vida, foi levado para uma caverna, eu também fui levada para essa caverna emocional da minha vida, né? É como se várias coisas, vários gatilhos de medo, de ansiedade fossem destravados no meu coração. E aí eu tinha medo, né? Medo, eu passava os dias, eu ficava, eu não quero mais perder ninguém, será que eu vou perder alguém? Será que eu posso perder o meu esposo, o meu filho, alguém da nossa família? E eu lembro que eu entrei nessa caverna emocional e foi muito difícil passar por esse período. Eu, inclusive, eu tinha dificuldade de estar no meio da igreja, porque eu não queria muito tocar no assunto, e é como se eu quisesse guardar aquela dor só para mim. Mas, logo posteriormente, eu tive uma outra perda. E essa perda foi a perda da minha bebezinha. Eu já estava de 16 semanas gestando, e ela veio a falecer sem uma explicação. Só o coraçãozinho dela parou de bater no dia que nós fomos fazer o ultrassom. E era um dia, inclusive, que nós estávamos numa conferência de jovens, a nossa última conferência como líderes de jovem. E eu tinha a impressão de que ia ser a melhor, porque, enfim, nós estaríamos passando bastão, ia ser uma conferência memorável de forma feliz. E não foi dessa forma, né? Como eu falei, a vida não é linear, e nesse dia a nossa bebezinha veio a falecer, eu fiquei em casa e eu me lembro nitidamente do Espírito Santo enquanto eu me entregava em choro, e a sensação é de que eu ia entrar numa caverna mais profunda. Deus me chamou para fora. Assim como Elias, onde não foi o vento forte, não foi o terremoto, não foi o fogo que fez com que Elias ouvisse a voz de Deus, mas foi um vento suave, uma brisa suave, e ali Elias ouviu ao Senhor. E foi nesse momento onde eu não deixei com que os barulhos que estavam ao meu redor entrassem na minha mente, e Deus me falou: filha, eu quero te tirar dessa caverna emocional. O Espírito Santo tocou o meu coração. No dia seguinte eu estava aqui na conferência, e eu me lembro das pessoas me abraçarem e falar: Aline, mas como você está aqui no momento mais difícil da sua vida? E a única coisa que eu conseguia falar é: como eu não estaria aqui? Esse é o único lugar que eu posso estar, é aos pés de Jesus. E eu espero que esse testemunho lembre você qual lugar que você quer estar nesse momento. Eu sei que a gente pode passar por desertos na nossa vida, por tempestades, mas nós temos a opção de escolher ao Senhor, mesmo passando por esses momentos difíceis, esses momentos onde a nossa alma grita, mas eu escolho falar: ó minha alma, dê graças ao Senhor. Então que nesse dia as provações possam vir como um lembrete de que o Senhor é bom, de que Ele segura a sua mão em todo o tempo, e Ele tem te levado para esse lugar de tranquilidade, de águas tranquilas. E o desfecho dessa minha história é que logo depois veio a nossa filhinha, a Olivia. E a Olivia é esse lembrete de uma pequena oliveira, né? Logo depois de Noé, quando a arca, os dias passaram de muita chuva, e aí começaram a ver terra, né? A pomba veio com um pedacinho, um galinho de oliveira, né, no bico. E isso lembrou eles de que os tempos difíceis haviam passado. A nossa Olivia chegou para falar que os tempos difíceis haviam passado. Então eu oro para que esse ramo de oliveira chegue até você também, nesse lugar de provação, que você possa desfrutar do melhor de Deus, seja no tempo de luta, de deserto, de tempestade, mas que Deus possa te pegar pela mão e te levar às águas tranquilas, amém? Eu espero que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Até a próxima aula!